Vamos mergulhar aqui em quase 180 anos de história. A história de como uma pequena oficina lá na Alemanha se tornou uma força invisível, mas absolutamente essencial por trás da tecnologia que a gente usa todo dia. É uma jornada e tanto, que mistura ciência, inovação e as maiores reviravoltas da história. Pensa bem, o que será que essas coisas tão diferentes podem ter em comum? Parece que não tem nada a ver, né? A resposta está no legado de uma única empresa, cujo impacto no nosso mundo é gigantesco e muitas vezes totalmente invisível. Exatamente, a Carl Zeiss. E a história de como essa empresa consegue conectar mundos que parecem tão distantes é o que a gente vai descobrir agora. Bom, para a gente entender como eles chegaram até aqui, a gente tem que voltar lá no comecinho de tudo. Nossa história começa em 1846, na cidade alemã de Jena, com o homem que deu nome à empresa e à sua oficina bem modesta. No início, era tudo na base de talento, sabe? Bem artesanal. Só que o Carl Zeiss tinha uma inquietação, uma ambição científica. Ele sacou que ficar só na tentativa e erro para fazer lentes de microscópio tinha um limite. A qualidade não ia avançar. Ele buscava a perfeição, e para isso, ele precisava de ciência, de matemática. Só que o Zeiss, muito esperto, sabia que não ia conseguir alcançar essa visão toda sozinho. Ele precisava dos parceiros certos. E olha, as mentes que ele conseguiu juntar não só transformaram a empresa, elas simplesmente revolucionaram a ciência da ótica para sempre. Primeiro, claro, o próprio Carl Zeiss. Ele era o cara da prática, o mestre artesão, o coração da operação. Tinha a visão e a habilidade para fazer acontecer. Aí entra Ernest Abbe, que foi tipo a chave para virar o jogo. Como ele era físico, ele trouxe a matemática, os cálculos precisos para o desenho das lentes. Acabou com aquela coisa de achismo. O salto de qualidade foi uma coisa assim, sem precedentes. E para fechar esse trio perfeito, temos o Otto Schott. Ele era o químico. Ele criou os materiais especializados que faltavam. Novos tipos de vidro óptico muito mais puros e com propriedades que podiam ser controladas. Era exatamente o que as fórmulas do Abbe precisavam para sair do papel e funcionar de verdade. Foi a sinergia perfeita. Então, depois que o Zeiss faleceu, o Abbe tomou uma decisão que foi, olha, visionária. Em vez de vender a empresa ou deixar para os herdeiros, ele criou a Fundação Carl Zeiss, uma estrutura completamente nova pensada para garantir o futuro da empresa. E o mais incrível dessa fundação eram as regras dela. Estavam, sem exagero, décadas à frente daquele tempo. Pensa só, a empresa passou a ser propriedade da própria fundação. A maior parte dos lucros tinha que ser reinvestida em pesquisa e desenvolvimento. E ainda por cima, estabeleceu benefícios sociais para os trabalhadores, como jornada de 8 horas e pensões, coisas que eram praticamente inéditas na época. Com essa base super sólida, a Zeiss começou a expandir sua expertise em ótica para muito, mas muito além dos microscópios. Eles começaram a mudar fundamentalmente o jeito como a gente vê e captura o mundo. As lentes de fotografia da Zeiss, como a Tessar e a Planar, viraram lendas. A qualidade era tão, mas tão boa que a NASA escolheu justamente elas para fotografar a superfície da Lua nas missões Apollo. Eles também desenvolveram o primeiro projetor de planetário moderno e criaram as lentes especiais que permitiram Stanley Kubrick filmar cenas em Barry Lyndon usando só a luz de velas. Mas a história da empresa também é um espelho dos capítulos mais sombrios do século XX, incluindo a era nazista e a Guerra Fria. E aqui a gente entra numa parte bem pesada que precisa ser dita. Durante o regime nazista, a produção da Zeiss foi toda direcionada para o esforço de guerra, e a empresa usou milhares de trabalhadores forçados. É uma mancha terrível na sua história, um passado que a empresa hoje se esforça para pesquisar, reconhecer e trazer a público. E o impacto da Guerra Fria foi algo surreal. A empresa foi literalmente partida em duas. No fim da guerra, o exército americano levou 126 dos principais cientistas e executivos para a Alemanha Ocidental, criando a Carl Zeiss em Oberkochen. O que sobrou em Jena, que ficou na zona soviética, virou uma empresa estatal, a Web Zeiss Jena. Então, por décadas, existiram duas empresas Zeiss competindo no mundo. Essa situação só se resolveu com a reunificação da Alemanha, em 1990. E não foi uma fusão simples. A empresa do lado ocidental, que era economicamente mais forte, absorveu as partes estratégicas da empresa do leste, reconstruindo a lendária firma para uma nova era. Agora, vamos dar um salto no tempo, direto para os dias de hoje.
a gente vai ver como essa empresa reunificada se tornou um pilar silencioso, mas absolutamente essencial do nosso mundo digital. A Zeiss continua sendo líder em áreas que a gente conhece, como tecnologia médica, com equipamentos para cirurgias de vista e, claro, lentes de câmera. Mas talvez o seu papel mais crucial hoje em dia esteja numa área que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar. A resposta para essa pergunta está, literalmente, no coração de praticamente todos os aparelhos eletrônicos avançados que a gente usa. Funciona assim. Para criar os microchips de hoje, os circuitos minúsculos precisam ser impressos numa luz de altíssima energia, a ultravioleta extrema, ou EUV. Só que tem um problemão. Essa luz é tão intensa que qualquer lente de vidro convencional simplesmente a absorve. A solução genial da Zeiss não foi criar uma lente, mas um sistema de espelhos. E não são espelhos quaisquer, são os mais perfeitos já construídos pela humanidade com uma precisão atômica. E aqui está o ponto principal. A Zeiss é a única empresa no mundo capaz de produzir esses espelhos. Ela é a fornecedora exclusiva para a ASML, a empresa que constrói as máquinas que fazem os chips. A conta é simples. Sem os espelhos da Zeiss, não tem máquina da ASML. E sem essas máquinas, os processadores avançados que rodam nossos celulares, computadores e toda a infraestrutura digital simplesmente não existiriam. E tudo isso nos leva de volta ao começo da história. O presente super tecnológico da empresa está diretamente conectado com os seus princípios lá do início. Para alcançar esse nível de precisão, a Zeiss investe cerca de 15% da sua receita em pesquisa e desenvolvimento. É um número muito acima da média da indústria. E esse investimento todo é um legado direto da visão de Ernst Abbe, possibilitado por aquela estrutura de fundação que ele criou no século XIX. No fim das contas, a história da Zeiss é uma lição poderosa sobre resiliência e sobre o poder de uma aposta de longo prazo na ciência. De microscópios a missões na Lua e dos filmes que a gente adora até os chips nos nossos bolsos, o legado de luz da Zeiss continua, de formas visíveis e invisíveis, moldando o nosso mundo.